Existe algo de místico e ao mesmo tempo assustador em cemitérios. Muitas histórias já foram contadas sobre esses lugares e todos os sustos que eles causam, como por exemplo, mortos que voltaram à vida e aparições fantasmagóricas. Cemitérios em geral são lugares assustadores, com ou sem eventos paranormais, mas alguns conseguem causar ainda mais arrepios em quem resolve visitar os entes que passaram dessa para melhor. No vídeo de hoje vocês vão conhecer alguns cemitérios que vão te causar arrepios. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. Antigo Cemitério Judeu, Praga. O antigo cemitério judaico se localiza em um bairro judeu em Praga, na República Tcheca. Ele estava em uso desde o início do século XV. O número de pessoas enterradas é incerto, porque existem camadas sobre camadas de túmulos. No entanto, estima-se que existem cerca de 12.000 lápides atualmente visíveis, e pode haver também cerca de 100.000 enterrados em todo o cemitério. Algumas pessoas afirmam que o lugar está repleto de atividades paranormais, e há testemunhas que alegam ter visto aparições que se deslocam através das lápides. 2. As Catacumbas, Paris. As Catacumbas de Paris são um ossário subterrâneo, localizada na antiga porta da cidade. Ele mantém os restos de cerca de 6 milhões de pessoas. Muitos fantasmas e eventos paranormais estranhos ocorrem nas catacumbas de maneira regular, como variações de luzes que aparecem em vídeos e dão formas a imagens fantasmagóricas, névoas estranhas e às vezes até sombra de espectros andando pelos corredores e que se deslocam entre as pilhas de ossos. 3. Cemitério Okuno-in, Japão. Okuno é uma aldeia sagrada perto de 120 templos budistas, cujo cemitério abriga uma lenda arrepiante. Kobo Daishi, o fundador do budismo, está descansando no cemitério e, segundo a lenda, vai renascer junto com seus seguidores. Eles vão ajudar a aliviar o clima, considerando que numerosas estátuas pequenas que se assemelham a Jizo, um monge criança de rosto doce, compõem a aparência do lugar. As pequenas estátuas muitas vezes são vistas usando roupas infantis, como babadores e bonés, que são colocados pelos pais, que estão sofrendo por seus filhos mortos. 4. Banzai Cliffs, Japão. Banzai Cliffs é o lugar onde a tragédia histórica teve lugar durante a Segunda Guerra Mundial, quando os americanos assumiram a cidade de Saipan. Milhares de civis japoneses, incluindo mães e crianças, pularam para a morte sob o comando do imperador Hirohito. Afirmou que há japonês que deve ser capturado pelos americanos, ou eles deixarão de ser reconhecidos como japonês. 5. The Mary Graveyard, na Romênia. Esse cemitério é estranho devido ao fato de que o criador, carpinteiro local e entalhador Stan Loan, durante a década de 1930, decidiu esculpir imagens das pessoas mortas. As esculturas mostravam como eles haviam morrido e, em seguida, um poema curto seria escrito sobre cada pessoa, a fim de criar uma obra alegre e colorida. No entanto, as memórias da depressão, a Segunda Guerra Mundial e o regime comunista fizeram as sepulturas e as histórias das pessoas tristes de se ver. 6. O Cemitério dos Gladiadores, na Turquia. O cemitério Gladiador está localizado na Turquia e contém os restos mortais de cerca de 67 indivíduos, todos eles com idade de 30 anos. Os gladiadores que lutaram aqui foram os atletas profissionais de tempos antigos romanos e lutavam contra si, contra animais selvagens ou mesmo com criminosos condenados para a diversão das massas. Surpreendentemente, nenhuma menção real da atividade paranormal foi gravada, mas quando você pensar em quem está enterrado aqui,
o lugar mantém a sua bizarrice. 7. Cemitério-restaurante, na Índia. Turistas que comem no New Look Restaurante, na cidade de Ahmedabad, na Índia, ficam impressionados quando encontram os túmulos muçulmanos antigos espalhados sobre as instalações. Se você pretende visitar esse restaurante, espero que você tenha um estômago forte. 8. Cemitério Xulala, no México. Embora o lugar tenha sido destinado a ser uma igreja católica na década de 1960, o padre que vem da aldeia vizinha só realiza a missa 1 ou 2 vezes por mês para batismo, deixando essa área livre para os xamãs locais usarem e distribuírem opções mágicas. Sacrifícios de galinhas são muitas vezes feitos como parte de cerimônias de cura neste cemitério. 9. Ossuário de Sedlec, na República Tcheca. O ossuário é uma pequena capela católica romana situada abaixo da igreja Cemitério de Todos os Santos. Se estima que o ossuário contém esqueletos de 40 a 70 mil pessoas, cujos ossos foram usados para criar decorações e mobiliário para a capela. Algumas pessoas alegam que esse lugar é assombrado. A ironia, no entanto, é que, apesar de ossos dos moradores serem usados como enfeites, os fantasmas supostamente não ficam irritados. De acordo com os moradores, as aparições são joviais e brincalhonas e gostam de uma boa piada. 10. Cemitério La Noria, no Chile. La Noria é uma cidade mineira abandonada com uma aterrorizante história que gira em torno do trabalho forçado e escravidão. O cemitério possui uma visão incrível de sepulturas abertas e ossos expostos. Testemunhas relatam que quando o sol se põe, os mortos saem de seus túmulos e começam a caminhar em direção à cidade mineira abandonada. Os moradores do local também relatam ter visto as crianças dentro das escolas abandonadas como se fosse da classe. Um programa de TV local foi supostamente capaz de capturar alguma evidência, quando o pesquisador principal, Jules, capturou o que parecia ser uma aparição em um termovisor. A imagem parece com a assinatura de calor de uma criança que olha para o canto e depois desaparece. 11. Cemitério das Bruxas, nos Estados Unidos. Esse talvez seja um dos cemitérios norte-americanos menos conhecidos, mas está entre os mais antigos do estado de Tennessee. Pedras irregulares marcam o lugar de descanso do morto. Curiosamente, há pentagramas gravados nas pedras nas lápides que dizem conter poderes milagrosos das bruxas. Há também inúmeras declarações sobre luzes estranhas na floresta durante a noite e pessoas alegando ter encontrado animais que foram sacrificados em rituais em razão do cemitério. 12. Cemitério da Ressurreição, nos Estados Unidos. Os subúrbios de Chicago são o lar de cemitério da Ressurreição. O que torna esse cemitério popular é a fantasma infame chamada Mary, uma jovem que foi batizada localmente como Mary da Ressurreição. Caminhoneiros e outros motoristas relatam dar carona a uma jovem do sexo feminino que está geralmente vestida de maneira um pouco normal, com um vestido de festa branco. A jovem tem cabelo loiro claro e olhos azuis. Quando o motorista se aproxima do cemitério da Ressurreição, a jovem pede para descer e então ela desaparece no cemitério. 13. Capela dos Ossos, em Portugal. Essa capela portuguesa tem 2 esqueletos completos pendurados em correntes, além de crânios e ossos humanos cimentados nas suas paredes. E isso não é assustador o suficiente. Você também pode ler uma inscrição na entrada da capela que diz: "Nós ossos, e aqui estamos, pelos vossos esperamos." Credo. 14. Cemitério de Stu, nos Estados Unidos. Também chamado de Portões para o Inferno, esse túmulo é um dos 7 portais
do inferno, listados por inumerosos guias, e está entre lugares mais assombrados da América. Segundo a lenda, se você bater em uma rocha no monte de pedras da igreja, o diabo irá te responder. 15. Cemitério da Rua Howard, nos Estados Unidos. Salem é tida como a cidade mais assombrada dos Estados Unidos, graças às suas histórias de caça às bruxas. Em 1692, um morador popular, Giles Corey, morreu torturado no local, porque ele se recusou a admitir a culpa ou inocência sobre bruxaria. No entanto, dizem que com o seu último suspiro, ele colocou uma maldição sobre a cidade. Diz a lenda que Corey apareceu dias anteriores ao grande incêndio de 1914. Hoje as pessoas ainda afirmam ver o seu fantasma caminhando entre as sepulturas. Bom, pessoal, e aí? Vocês já tinham ouvido falar em algum desses cemitérios? Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam da existência deles e se sabem alguma história sobre eles. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.